A aula de hoje faz parte do nosso tema, né, de lives de comida de inverno. Eu acho que risoto combina muito com o inverno e eu adoro, né? Risoto é uma delícia. E a gente acha, né, que no Brasil é uma coisa muito chique, né? É muito chique. Nossa, eu vou fazer um prato mega chique, um risoto. E aí complica e acha que é um negócio, né, para ocasiões especiais só, ou que é um negócio mega difícil de fazer. E não é nada disso, tá? É uma coisa muito, muito simples. É um prato que se popularizou porque é barato aqui na Itália. O arroz, como vocês sabem, não é originário da Europa, né? São dos países árabes ou asiáticos, se eu não me engano, acho que é asiático, né? E aí quando chegou aqui, né, começaram a plantar o arroz e tudo, e viram que é uma coisa muito barata, se adaptou bem ao clima da Itália, e aí se popularizou, né, por ser muito barato, e naquela época a Europa era muito pobre, e então se tornou pratos muito populares, né, o arroz se tornou muito popular. O risoto é originário daqui do norte da Itália, então para quem não sabe, tá chegando agora nas minhas redes, bem-vindas. Eu tô morando aqui no norte da Itália e o risoto, ele é clássico daqui, óbvio que ele se popularizou, ganhou o mundo inteiro, cada um tem aí um jeito de fazer, uma receita, mas ele é daqui, né? Esse começou aqui no norte da Itália, mais precisamente na região ali de Milão, na Lombardia. Mas vamos para o que interessa, né? Vamos fazer risoto. Eu mudei totalmente o meu modo de pensar assim, a comida. Eu venho num movimento assim, de repensar a comida, né? E massas e risotos é uma coisa que, pra falar a verdade, não é o meu prato preferido, tá? As massas não são, assim, os meus pratos preferidos. Eu gosto, acho maravilhoso, mas não é aquela coisa, né? Tipo, igual os italianos. Só que uma coisa me chama atenção, porque eu não gostava muito de massa no Brasil, porque a comida italiana no Brasil, ela não é a comida italiana tradicional, né? Ela se abrasileirou, como tudo, né? Como uma comida japonesa, não é a mesma. A comida japonesa no Brasil não é a mesma que você come no Japão, da mesma forma que a comida italiana não é a mesma que você come aqui na Itália. Porque o brasileiro, ele adora um excesso, né? Eu sou brasileira, então eu sei. A gente adora um excesso de coisas, né? E massas em geral, no Brasil, é muito excesso. Excesso de queijo, excesso de ingredientes, né? Muita extravagância. E a primeira refeição, isso é uma curiosidade. A primeira refeição que eu comi quando a gente chegou aqui, eu e meu marido chegamos aqui em Torino, foi risoto, né? Então a gente tava morrendo de fome e aí a gente foi num restaurante, aí o único prato que tinha alguma opção vegetariana era risoto. E aí eu nunca vou esquecer, eu pedi um risoto de aspargos. E aí nesse momento foi um divisor de águas e eu falei, caramba, a comida é totalmente diferente, assim, eu já tinha comido risoto aqui, eu já tinha vindo pra Itália outra vez, mas ali foi totalmente diferente, tá? Foi ali que eu falei, nossa, é totalmente diferente do que eu conheço, tá? O ponto é diferente, é muito mais al dente, totalmente diferente do que eu estava acostumada, né? Então, assim, eu vou explicar pra vocês essa diferença, mas antes disso, eu quero fazer o caldo pra gente fazer o nosso risoto, tá? Então, o risoto,
pra gente poder começar. E aí, como o caldo ele demora um pouquinho e eu falo mais que a boca, se eu ficar falando muito, eu não vou conseguir fazer o caldo e não vai sair o risoto e a nossa live vai terminar, tá? Então, enquanto eu explico pra vocês, eu vou deixar o caldo, tá? Então a gente tem que ganhar tempo nisso. Para fazer qualquer risoto, a gente precisa de caldo, tá? Pode ser até água, mas tem que ser assim um caldo, um líquido, né? Um líquido quente. Existem vários tipos de caldo, né? Você pode fazer um caldo de carne, um caldo de frango, um caldo de peixe. O mais clássico é o caldo de legumes, é o que eu uso. Eu acho que é o melhor, né? Para se fazer qualquer tipo de coisa. E a gente vai fazer o nosso caldo de legumes, tá? Se você usa aquele negócio que vem no tablete, em nome de Jesus, não usa mais aquilo, tá? Porque aquilo não presta, não é comida. Então a gente vai fazer o nosso caldo, tá? A gente vai fazer um caldo express. Se você quer aprender a fazer um caldo muito legal, eu tenho uma receita. Depois que acabar, você vai lá no meu IGTV ou no meu canal no YouTube, tem lá, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, caldo de legumes, tá? Que aí demora um pouco mais, porém você pode congelar e ter caldos aí, tá? Por muito tempo. Como agora eu quis trazer uma proposta mais rápida para vocês, a gente vai fazer um caldo express de legumes para você nunca mais usar caldinho que vem no mercado, tá? Porque aquilo não presta, de jeito nenhum, não é alimento. Vamos lá. Dúvidas? Escrevem pra mim. E, gente, manda coração pra mim. Manda coração porque isso ajuda no meu engajamento, tá? O Instagram vai entender que o meu conteúdo é legal e vai mostrar para outras pessoas. Então, por favor, manda corações que vai me ajudar, tá bom? E escreve pra mim também, é legal a gente conversar, né? Eu não ficar aqui falando sozinha, é bom a gente conversar, trocar uma ideia, assim, sempre bom, né? Então aqui, como que vai ser o nosso caldo express? Eu vou usar alho poró, então como vocês estão vendo, eu vou usar aqui as folhas do alho poró. Então esse caldo ele vai ser, na verdade, um aproveitamento de legumes que muita gente joga no lixo, que é um desperdício, tá? Então aqui eu vou usar as folhinhas do alho poró. Deixa eu pegar uma faca, porque eu esqueci. Onde está minha faca? Tá no lugar mais difícil, tá? Então aqui vamos cortar um pouquinho. Como eu quero que ele fique rápido, né? Que ele fique pronto rápido, eu vou cortar aqui pedaços. Isso aqui vai ficar pronto mega rápido, tá? O que mais que eu vou colocar nesse caldo? Aqui não tem uma regra, tá? Você pode colocar aí todos os legumes que você tiver. Vou colocar aqui um galinho de salsão, né? Que ele tava até meio murchinho, então eu vou usar ele para pôr no caldo. Salsão, que algumas pessoas conhecem como aipo, tá? Vai dar um sabor super gostoso. Vou colocar também, aqui, deixei até separado. Vou colocar uma cenoura e cascas de cebola. Isso aqui, na verdade, não é bem uma casca, é uma... Depois que você tira aquela casca de fora, ela tem uma outra casca, que eu não sei como é que chama. Tá vendo? Então, assim, a maioria das pessoas joga isso aqui no lixo. Então, a gente vai usar, isso aqui é rico em sabores, tá tudo lavadinho, a gente vai usar pro nosso caldo. A gente vai aproveitar tudo para fazer caldo. Cenoura, aqui tem um pedaço de cenoura. Lembrando que não tem uma regra, tá? Esse aqui é um caldo express, você pode usar aí os legumes que você tiver, tá bom? E vou usar também essas aparas da abobrinha. Essas aparas aqui,
que também seria lixo, né? Mas eu vou usar pra gente fazer o nosso caldo. Tudo é sabor, tá? Então, isso aqui a gente aproveita integralmente. Gente, fala pra mim que ninguém usa mais aquele caldinho, tá? Pelo amor de Deus, não usem. Aqui eu vou colocar água e a gente vai ferver. Vou colocar assim, como essa panela é pequena, vou encher ela de água, porque quando a gente fala em caldo, é sempre melhor sobrar do que faltar, tá? Então, se sobrar, eu vou utilizar, vou guardar e vou utilizar em outra receita, tá? Vou tampar para ela cozinhar mais fácil e pronto. Beleza. Então, enquanto tá aqui, eu vou retomar o assunto pra gente falar do risoto, né? Eu tava contando das diferenças do risoto daqui pro que eu conhecia, que eu aprendi em São Paulo e era o que eu tinha referência. Gente, o risoto era completamente diferente do que eu estava acostumada, tá? Bem al dente, pouco excesso, assim como todas as comidas aqui, sem excesso nenhum, tá? Se tinha queijo, era praticamente imperceptível, tá? Depois eles traziam aí um potinho com parmesão para você colocar na hora. Gostoso, porém muito diferente do que eu estava acostumado. E como tudo aqui, tá? Pizza também, pouquíssimo recheio, pouquíssimo, sabe, sem excesso nenhum. Eles priorizam muito o sabor do ingrediente em si, né? Então, assim, é uma coisa que eu parei para pensar. Quando você coloca muito queijo numa comida, você mascara o sabor dessa comida, você só vai sentir o sabor do queijo, né? Tudo que você coloca queijo é bom, porque você não vai sentir o sabor de mais nada, você só vai sentir o sabor do queijo, né? Então, por isso que é legal a gente sentir o sabor das outras comidas, e quando a gente está nessa transição, assim, tem muita gente em transição para parar o consumo de carne ou para diminuir o consumo de carne, sente uma falta de algum sabor. Porque quando a gente coloca ingredientes de origem animal, seja carne, seja queijo, você não sente o sabor de mais nada. Aquele sabor do queijo vai se sobressair, tá? Então, isso é uma dica muito importante. A gente tem que conseguir sentir o sabor daquela comida de uma forma natural, tá? Sem usar de artifícios, porque senão você mascara aquilo, né? Então tudo você vai lá, você bota queijo, e aí você acha que tá bom, mas você acha que está comendo risoto, mas você não tá comendo, você tá comendo queijo, né? Então assim, vamos tentar usar os ingredientes e valorizar os ingredientes, sentir mais os sabores, sabe? Daquilo que a gente está usando, do legumes, do arroz, do grão, sabe? Da comida, sem tentar mascarar isso. Porque senão o nosso paladar vai ficar sempre muito viciado, né? E aí, por isso que muita gente come uma verdura, uma fruta ou, sei lá, legumes e não sente gosto. E fala, nossa, mas não tem sabor, né? Não tem sabor, porque nosso paladar está tão acostumado a comer, né, sabores fortes, que quando a gente come, por exemplo, sei lá, um aspargo, né, o risoto que eu comi era de aspargo, então o que eu senti foi o sabor realmente do aspargo, né, não tinha queijo. Então é isso, essa é a diferença principal dos pratos daqui, que eu acho bem bacana, não tem excessos, tá? Então essa é a minha proposta para hoje. Nós vamos fazer um risoto 100% vegano. Não vamos usar queijo, não vamos usar manteiga, não vamos usar creme de leite, nada disso, tá? Vamos fazer um risoto, eu vou ensinar pra vocês como faz o risoto. E aí você vai construir os sabores, tá? Então a gente tem que aprender também a construir sabor. É o que eu sempre falo nas minhas lives, a gente tem que aprender a fazer uma base
quando você aprende a fazer essa base, você consegue construir sabor em cima daquilo, né? Então assim, não tem uma receita de risoto de alho poró. Não é diferente um risoto de alho poró para um risoto de limão, para um risoto de aspargo, só muda o ingrediente, tá? A base é a mesma, mesma forma, mesmo jeito de fazer sempre, tá? Só vai mudar o ingrediente que você vai colocar, tá? Então assim, o caldo é sempre caldo de legumes, que é um caldo neutro, e aí você vai colocar e vai construir o sabor que você quer nesse risoto, tá bom? Dúvidas, escrevam para mim e mandem corações, porque isso ajuda no meu engajamento. E é isso. Vamos falar agora sobre tipos de arroz, tá? Existem, isso é uma outra curiosidade aqui da Itália. Gente, tem tanto arroz que eu nunca vi na minha vida, tá? Tem arroz assim para um monte de coisa. Mas assim, eu vou me atentar aos 2 tipos de arrozes mais fáceis de se encontrar no Brasil. Que é também o que eu uso, né? Não vou complicar minha vida também, eu gosto de usar ali os que são mais fáceis, às vezes a gente fica na zoninha de conforto mesmo. Arroz arbóreo é o mais fácil de achar, né? É o mais popular, que agora já se encontra muito nos supermercados no Brasil. Então, assim, são basicamente 2 que são os mais populares. O arroz arbóreo e o arroz carnaroli, tá? Tem diferença entre esses 2. O arbóreo é o mais popular. Ele tem um tempo de coctura mais rápido, né? O tempo dele de ficar cozido é mais rápido. Porém, ele tem um problema de... Não é que ele é um pouco inferior, assim, não é que ele vai ficar ruim, não, tá? Mas dentro de casa a gente não sente muita diferença, mas o carnaroli ele é superior. Porque o arbóreo, ele tem vários tipos, né, de arbóreo. Então eles juntam essas várias variedades de arroz e coloca aqui. Então ele é um arroz mais barato. O carnaroli, ele é um arroz superior, tá? Então, pode ser que tenha uma diferençazinha bem levezinha, ele demora mais tempo também para cozinhar, mas assim, não é nada que fala, nossa, que gritante, sabe? Se a gente tivesse um restaurante, aí sim, porque o carnaroli, ele mantém sempre um padrão, né? Então assim, se você for fazer um risoto para vender, é óbvio, tem que ser um carnaroli para você manter um padrão, né? Restaurantes, eles querem padrão. Em casa, tanto faz, né? Em casa a gente vai comer, por exemplo, tá, o arbóreo custa 10, não, o arbóreo custa 10, o carnaroli custa 30, você vai comprar o arbóreo, óbvio, né? Não vai comprar o carnaroli. Então, por isso que eu também trouxe aqui o arbóreo para mostrar para vocês. A gente vai usar o arbóreo hoje, tá? Que é esse aqui. Pode fazer risoto com outros tipos de arrozes? Não. Até, assim, tem umas invenções, né? O pessoal faz risoto com quinoa, risoto com outras coisas, assim, mas não é o tradicional, tá? Depois a gente pode entrar nesse critério, mas não é o tradicional, tá? Existe um arroz específico para risoto, porque é o que vai dar cremosidade para esse risoto. O arroz de risoto, ele tem mais amido, tá? Então, assim, o que dá cremosidade para o risoto não é o queijo, tá? É o próprio arroz, que se feito da maneira correta, ele vai ficar cremoso, tá? Então esse daí é um outro mito, que tem que colocar creme de leite, que tem que colocar muito queijo para dar cremosidade. Não, é o arroz que dá a sua própria cremosidade, tá? O arroz, ele é muito... Esses 2 tipos de arroz, tanto o carnaroli quanto o arbóreo, são riquíssimos em amido, tá? Então é esse amido que vai fazer com que o arroz, com que o risoto fique cremoso, tá? E nunca
em hipótese alguma, lave o arroz do risoto. Porque quando a gente lava, a gente tira o que é mais importante do risoto, que é o amido, tá? Então assim, nunca, never lave o arroz do risoto, beleza? Qual que é a medida? Então, a medida também vai variar de quanto você come, né? Eu gosto de trabalhar aqui em casa, somos em dois, um copo de arroz para 2 refeições, tá? Para 2 pessoas, então é suficiente. Mas aí vai depender também se você vai servir com mais alguma coisa, se vai ter um acompanhamento, se você é comilão, comilona, se você gosta de comer mais. Então, assim, você tem que se conhecer, tá? Conhecer o seu gosto, o quanto você gosta de comer. Então, aqui eu vou separar aqui um copo. Um copo bem servido, porque somos comilões também aqui. Ó, o meu caldo tá fervendo. Vou deixar ele ferver mais um pouquinho. Tem dúvidas ainda, pessoal? Vão escrevendo aí pra mim. Escrevam pra mim, porque isso é importante, tá? Eu descobri que é super mega importante quando as pessoas mandam coraçõezinhos e escrevem pra mim. É bem legal. Bom, vou deixar aqui o caldo mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou deixar aqui a abobrinha. Nós vamos fazer um risoto com abobrinha, tá? Outra coisa muito importante no risoto, principalmente quando a gente tá falando de um risoto mais natural, um risoto vegano, é a gente dar sabor, tá? Para esse risoto. Para qualquer comida, na verdade, né? Mas como a gente não tá usando de artifícios, não tá usando de queijo nem nada para mascarar esse sabor, a gente tem que dar sabor para a comida o máximo possível, tá? Então, é por isso que eu caprichei aqui no caldo e a gente vai usar também alho poró, tá? Então eu vou fazer com abobrinha e alho poró para ele ficar bem gostoso. Bom, tá aqui o caldo fervendo. Vamos começar a fazer o nosso risoto, porque senão vai acabar o tempo e a gente não vai terminar, né? Outra coisa, eu vou deixar aqui perto, eu vou usar vinho, tá? Tem gente que tem muito preconceito. Fala, mas eu vou usar vinho, vai ficar alcoólico. Não, não vai ficar alcoólico, tá? Se ficar alcoólico é porque tá errado, tá? Quando a gente coloca o vinho no risoto ou em qualquer outro prato, é só pra gente ter a astringência, né, do vinho. O álcool ele vai evaporar. O que vai ficar é o toque meio ácido do vinho e todos os seus perfumes, né, todos as suas nuances, né, tem uns nomes chiques que o pessoal usa, essas nuances. Por isso que é importante também usar um vinho bom. Isso é uma outra coisa que eu aprendi, tá? A gente tem esse costume, né, de falar, eu vou comprar o pior vinho que tiver no mercado, mais barato, porque eu vou só cozinhar. Só que assim, isso eu ouvi de um chefe italiano. O sabor que você colocar ali vai ficar, né? Então assim, uma coisa que ele falou, não use um vinho que você não beberia, tá? Porque de uma forma meio indireta você vai beber também esse vinho, tá? O sabor dele vai ficar ali. Então se você usar um vinho, não quer dizer que você vai comprar um vinho de R$100, tá? Mas assim, use um vinho que tenha uma qualidade boa, tá? Preço não significa qualidade. É um vinho que tenha uma qualidade boa. E pode ser também, pode ser vinho tinto, dependendo do risoto que você for fazer, do ingrediente, tá? Pode ser também. Então, deixa eu colocar aqui. Então, eu vou refogar agora cebola. Sempre uso azeite, tá? Vamos refogar a nossa cebola. Não vou usar alho. Por
porque eu vou usar alho poró. Vou usar aqui, sei lá, uma colher, tá? Cebola bem picadinha, porque o que você não quer é sentir pedaços da cebola, tá? No risoto. Então, ela bem picadinha, o menor possível. A água tá aqui fervendo, nosso caldo. Então, é sempre importante, tá, gente? A gente vai usar o caldo sempre quente. Você precisa manter esse caldo sempre quente. Você precisa de 2 bocas. Para fazer risoto, você precisa de sempre 2 panelas e 2 bocas no fogão. É isso que você precisa, tá? Bom, deixa eu dourar aqui um pouquinho. Tava falando do vinho, eu já fiz até com espumante, tá? Porque eu comprei enganada, achei que era vinho normal e era espumante, e eu fiz assim mesmo com espumante e assim, ficou bom, tá? Não se nota diferença. Pode usar também, porque às vezes você acha umas promoções, né? Nesse caso que eu comprei o espumante, eu vi a promoção, e assim, quando você vê a promoção, você não vê mais nada, você só vê o preço, né? Você vê, nossa, tá barato. Então, assim, todo o resto não importa, mas o preço é o que importa. Então, eu comprei e ficou ótimo, tá? Então, fica a dica. Dá pra fazer também com espumante. Dá uma douradinha na cebola. Toma cuidado para sua cebola não queimar, porque senão vai ficar com sabor ruim. E uma douradinha de leve. Sempre uso manteiga para refogar. Tem diferença do azeite? Tem. Nesse caso, você tem que usar o azeite, porque a manteiga ela tem uma queima muito rápida, tá? Nunca use só manteiga para refogar, a não ser que seja a manteiga ghee, porque aí a ghee ela aguenta mais, tá? Se você for usar manteiga, você tem que misturar ela com azeite. Então eu prefiro só usar o azeite, tá? A manteiga sozinha, ela queima muito rápido, então não é benéfico, tá? Pra saúde. Bom, deu aquela douradinha, agora eu vou colocar o arroz pra fritar, pra dar uma douradinha também. Aqui também é bem rápido, porque a gente não quer queimar o arroz demais, tá? A gente só quer dar uma douradinha. Vou mostrar pra vocês a cor dele. Uma leve douradinha, vou mostrar, ver se dá pra aparecer aí. Viu? Beleza. Agora vamos colocar o vinho. O vinho, ele tem que fazer aquele barulhinho. Quer dizer que tá certo, a panela tem que estar quente para colocar o vinho, tá? Então vamos lá. Qual que é a quantidade do vinho? É só um pouco, é só para cobrir mesmo, tá? Não é para encher a... Ouviram o barulhinho? Não é para encher, tá? A panela, ó. Eu coloquei um pouco, só mesmo pra, ó, cobrir, tá? Vamos lá, volta pro fogo. Mexe esse risoto. Ah, tá. Gabi, eu também tô usando aqui, fazendo esse risoto totalmente sem manteiga, pra gente também aprender que a gente consegue fazer refeições também sem usar tantos ingredientes de origem animal, tá? Porque senão a gente fica pensando assim que só dá pra fazer se tiver esse ingrediente. E não, dá pra gente fazer com outros sem precisar, tá? Às vezes você vai receber sabe, você quer minimizar o uso de produtos animais, para ter uma dieta mais saudável, ou você vai receber uma pessoa na sua casa que é vegana,
aí você sabe fazer aquilo, né? Você não passa pelo constrangimento de servir um risoto de queijo para um vegano. Bom, deixa eu tirar essa tampa. Pronto. Fogo baixo do caldo. Agora a gente vai começar a brincadeira, tá? Vou colocar aqui o caldo. Quando o vinho secar por completo, aí você começa a colocar o caldo, tá? Aos pouquinhos, não precisa encher muito, aos pouquinhos. Vou colocar aqui o alho poró já, tá? Pra ele já ir pegando um saborzinho. E vou colocar também já um pouco de sal, porque ninguém merece um risoto sem gosto, né? É o que eu tinha te falado. A gente tem que dar sabor nessa comida, pelo amor de Jesus. Vamos dar sabor nessa comida. Um pouco de sal, depois a gente coloca mais. E é isso. Bom, enquanto ele tá aqui, assim, não precisa ficar mexendo sem parar igual um louco, mas assim, não tira o olho também, sabe? Sempre dá uma mexidinha aqui. Enquanto isso, eu vou cortar a abobrinha, a gente vai dourar ela, eu vou cortar em pedaços iguais. Porque na verdade já era pra eu ter cortado, mas eu esqueci, gente. Então agora eu vou cortar. Me desculpem. Vamos lá. Minha mãe que briga comigo. Você tem que deixar tudo cortado. Desculpa, mãe. Vou ser mais organizada. Mas é bom, né, gente? É assim, é cozinha real, né? A gente esquece também das coisas. Dá uma mexidinha para, não vamos deixar aqui esse arroz, né? Vou baixar um pouco o fogo. Fogo médio, tá? Não pode ficar alto demais, mas também não pode ficar baixo demais, porque senão não cozinha nunca. Mais caldo. A minha dica, gente, vão guardando todas as cascas de cebola, casca de alho poró, aparas de verduras, para fazer um belíssimo caldo. Então você pode fazer um caldo no final de semana, congelar esse caldo e ter caldo para qualquer outro preparo, tá? Me perguntaram, logo quando eu gravei esse vídeo do caldo, tem um vídeo lá, tá? No IGTV e no YouTube, que é um caldo Mega Power de legumes que eu fiz, que aí demorou aí mais de 1 hora pra fazer, mas assim, o sabor animal. Então você faz esse caldo e você congela, gente, pelo amor de Deus, não vai usar caldo, aqueles tabletinhos, tá? Vou falar pela última vez, não usem. Aquilo ali, gente, vocês já pararam pra pensar como é que você lava uma panela depois que você usa aqueles tabletinhos? Só Jesus na causa, tem como. Fica uma crosta de gordura, só Deus. Vamos lá. Baixei demais. Do que vocês gostam, gente, de fazer risoto? Conta pra mim o que vocês gostam, qual sabor que vocês gostam. Se vocês têm dúvidas, aproveita pra tirar dúvida, porque a hora que estiver pronta aqui já vai terminar a live. Então, assim, vai ser bem rápido, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui de sal. Ficou mais um pouquinho de sal. Ficou bem sem gosto. Depois eu ajusto, tá? Mas eu gosto de
já começar a cozinhar com um pouquinho de sal, porque aí você evita de usar muito sal. Quando você coloca sal no começo, o sal ele já penetra no alimento, tá? No caso do arroz aqui, ele já penetra no arroz. Se você deixa pra colocar o sal só no final, aí ele fica com sal só superficialmente, dentro vai estar sem gosto, tá? E aí você vai precisar colocar mais sal. Ah, Márcia, nunca fez risoto? Faça, querida, você vai adorar, é muito bom, tá? Se você perdeu o começo da live, não sei se você tava, procura por arroz arbóreo ou carnaroli, tá? O arbóreo é o mais fácil de encontrar. Tem da marca Urbano, que eu costumava usar, que era o mais acessível, tá? Agora tem várias marcas, né, que faz arroz. Antigamente não tinha, né? Agora, nossa, bem mais fácil. Adoro fazer com fungo, eu também. Adoro. Fica muito bom. Nossa, tem até uma história engraçada com fungo. Eu costumava comprar a granel na zona cerealista, né? Mas, gente, vem tanta terra naquele fungo, pelo amor de Deus. Você lava, e o fungo é um negócio que você não pode lavar muito, né? Porque senão você vai sair todo o sabor ali. Mas você lava e não para de sair terra. Pelo amor de Deus. Comprem pacotinho, assim. Não compra granel não, porque eu já comprei e não é legal. Bom, agora eu vou dourar a abobrinha, tá? Como eu falei pra vocês, risoto de abobrinha, gente, eu não vou colocar a abobrinha pra cozinhar aqui dentro, tá? Porque senão vai virar uma coisa, a abobrinha vai ficar super sem gosto, super sem graça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dourar ela em outra panela. Eu vou grelhar essa abobrinha, tá? Então, enquanto o arroz está aqui fazendo, eu vou dourar essa abobrinha. Com azeite. Vou deixar a panela ficar bem quente para eu colocar a abobrinha. Porque eu quero que ela fique crocante, que ela mantenha toda a textura, né? Por isso que eu não posso nunca tirar a casca da abobrinha, porque é o que ajuda a dar textura na abobrinha, tá? Depois você podia fazer uma live ensinando a fazer. Posso fazer, mas assim, não tem muita diferença, tá? Aqui você poderia colocar ele... Peraí. Como eu tô ensinando a base, você pode mudar o sabor e colocar o que você quiser. No lugar da abobrinha, você poderia colocar o fungo, só que aí o fungo você colocaria aqui para cozinhar junto, né? Para ele soltar todo o sabor, aquela corzinha mais escurinha aqui dentro. Bom, panela quente. Vou colocar a abobrinha para grelhar. Vou colocar essa parte para baixo, então dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou colocar um por um para ele ficar bem certinho aqui. Fez até um barulhinho, porque ela tá quente, tá? Então assim, a gente tem que manter a textura dessa abobrinha para ela ficar bem crocante. Não coloquei sal, depois eu coloco. Eu quero dourar ela primeiro.
risoto mais comum aqui na Itália, o mais tradicional, é o risoto milanês, que é feito com açafrão. Então, só uma curiosidade, tá? Cultura, não sei, cultura inútil. Pronto, deixa ela aqui, tá? Quando a gente vai grelhar um alimento, a gente bota na panela e deixa, não vai ficar mexendo não. Quando que eu sei que o risoto tá pronto? A gente tem que provar, tá? Assim, como eu já conheço a quantidade de líquido que eu coloco aqui, eu sei que ainda falta mais um pouquinho. Mas a gente tem que provar. Então, eu coloquei água já umas 2, 3 vezes. Daqui a pouquinho já vai estar bom. Eu vou provar ele, inclusive. O alho poró dá um sabor muito bom. Por isso que eu quis colocar ele logo no começo, que é pra ele soltar bem o sabor. Aqui no lugar da abobrinha, vocês poderiam usar tantos outros legumes, né? Abóbora. Você poderia trocar, assar algum legume e colocar aqui no final. Por exemplo, cenoura, abóbora, berinjela. A gente pensa assim, nossa, risoto só ingrediente caro, né? Você pensa assim, nossa, aspargos. Você vai no mercado, aspargo custa um rim. E aí você fala, ai, nossa, eu não vou comer risoto porque eu não tenho dinheiro para comprar aspargos. Faz risoto de limão, faz risoto de... Gente, é uma infinidade de coisas que dá pra fazer risoto, tá? Ervilha, cogumelos, igual a Gabi falou, do fungo, mas você poderia colocar talvez outro cogumelo. Enfim, dá pra fazer aí com várias outras coisas, tá? Só o alho poró, tá? Então eu coloquei um pouquinho do alho poró agora, mas se eu fosse fazer só com ele, no final eu posso dar uma grelhadinha no alho poró e colocar mais aqui, pra ficar um sabor melhor. E se acabar o caldo e o risoto ainda não estiver pronto? É por isso que eu falei pra vocês no começo, quando eu fui fazer o caldo. Caldo é sempre melhor sobrar do que faltar, tá? Sempre coloca mais do que você acha que vai precisar. Porque o caldo, eu posso guardar para várias outras coisas, tá? Você pode usar em qualquer outra receita. Mas se acabar, coloca água, esquenta a água, tá? Põe a água para ferver rapidinho para terminar o risoto. Não coloca água fria, não. A abobrinha ainda não tá boa. Deixa ela mais. A abobrinha, qual que é o ponto dela? Quando ela estiver bem douradinha. Eu gosto dela bem douradinha porque aí ela fica com um sabor incrível. Ter caldo de legumes pronto é muito bom. Você pode usar, nossa, em tantas receitas, né? Tantas coisas. Gente, eu tô de olho no risoto, tô de olho na abobrinha.
Se têm dúvidas, escreve pra mim aqui. Daqui a pouco já tá acabando a live e eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês, para vocês fazerem, né? Mudar um pouco o cardápio, fazer uma coisa diferente, se surpreenda, né? Não precisa fazer uma coisa diferente só quando você estiver recebendo uma visita ou só para Dia dos Namorados. Faz pra você, pô. Você que precisa de uma coisa, de um mimo, de uma comida diferente. Você precisa, né? Você precisa fazer coisas pra você. Meu risoto às vezes fica paposo. Alguma dica pra ficar cremoso? Tenho, sim, já vou falar pra você. Tem algumas coisas aqui que ele... Paposo é porque ele cozinha demais, né? O risoto tem que ficar al dente. Eu vou, já no final eu vou explicar pra vocês, tá? Como que a gente faz pra ele ficar mais cremoso. E assim, nunca deixa cozinhar demais. Você tem que ficar provando ele, ele tem que estar com aquela consistência que não tá muito mole, tá? Mas também não pode ficar cru. Ele tem que estar cozido, mas assim, você tem que sentir que ele tem uma resistência ainda, tá? Tem que provar. Mas eu já vou falar pra vocês a diferença. Deixa eu ficar aqui de olho na minha abobrinha, vamos ver se ela tá boa. Tá. Vou virar ela. Ó a cor dela, gente. Ela tem que ficar assim, tá? Ó, douradinha, tá? Assim ela fica incrível. Delícia. Deixa eu tirar esse fogo do outro. Virei ela. Vou colocar sal. Vou colocar um pouco de pimenta. E deixar ela dourar mais um pouquinho do outro lado. A gente vai colocar só o beija-flor. Ah, mexe com esse outro. Vou pôr agora a última remessa de água, de caldo. Ele já tá super bom. A finalização é a parte mais importante, tá? É o que a gente vai definir aqui. Deixa eu provar, ver se tá bom. Tá cozido. Não preciso mais de caldo. Agora é o seguinte, eu vou até baixar mais um fogo, porque eu preciso colocar abobrinha e preciso temperar mais ele. Então agora eu vou colocar mais um pouco de sal. Ele tá bem ainda sem gosto. Abaixei o fogo, tá? Porque eu não quero que ele seque muito. A gente tá finalizando agora os temperos. Vou colocar um pouco de pimenta do reino branca. E vou colocar a minha abobrinha aqui dentro. Vou até desligar a abobrinha, já tá boa. Bom, deixa eu ver aqui se tá bom de sabor. De sabor ele tá bom. Não vou deixar ele secar completamente, ó. Tá vendo que tem um pouco de líquido ainda.
Isso é importante. Eu não vou deixar ele secar completamente. Vou colocar a abobrinha. Vou desligar o fogo. Vou colocar um pouco de azeite. Isso aqui, gente, é o seguinte. Isso aqui é para dar brilho no risoto e para dar cremosidade, tá? Então, a Nelci me perguntou de cremosidade. Se usa manteiga para dar cremosidade, tá? No final de tudo, a gente coloca manteiga ou queijo. Manteiga gelada, tá? É o que se coloca. Aqui é um risoto vegano, eu vou colocar aqui um creme de semente de girassol. Já vou explicar um pouquinho, eu vou colocar aqui só uma colher. Já vou explicar como é que eu fiz, tá? E o porquê disso. É porque agora é uma etapa importante do risoto, que muita gente negligencia ou nem sabe que precisa. Vou dar uma boa misturada. E agora a gente vai deixar o risoto descansar um pouquinho, tá? Por uns 3 minutos. Ele não vai esfriar e ele é muito importante para ele ficar homogêneo, tá? Para esses sabores se integrarem e aí sim ele vai ficar mais cremoso. Então assim, no final do risoto, quando ele já tá cozido, tá com tempero bom, é que eu entraria com manteiga e queijo. Se eu fosse usar manteiga e o queijo, manteiga sempre gelada. E aí você mexe bem, tampa e deixa descansar, tá? Isso aqui é primordial, deixar ele descansar, faz toda a diferença, tá? O risoto vai ficar muito mais cremoso, vai ficar homogêneo, porque aí o arroz ele integra com o restante dos ingredientes e vai ficar um prato muito bom, tá? Não é para deixar muito tempo. 3 minutinhos, pronto, tá? Risoto é aquela comida que você faz e serve, tá? Não pode deixar 1 hora na panela, porque senão ele vira um bloco. Como eu tô fazendo aqui o risoto vegano, o que eu usei para ele dar mais cremosidade? Porque o azeite, no lugar do o azeite, ele substituiu a manteiga na questão do brilho, tá? Todo risoto tem que ter uma gordura, todo risoto tem que ter gordura. Como eu não usei manteiga, eu usei o azeite, tá? Para dar mais brilho, para dar mais, para colocar, dar a gordura que falta no risoto, tá? Na falta do queijo e da manteiga. Como eu preciso de um pouco mais de cremosidade, eu fiz um creme de semente de girassol. Eu vou mandar essa receitinha no meu grupo do Telegram. Então, se você me segue lá no canal do Telegram, o link tá no perfil, tá? Então, entra lá, no meu perfil tem o link do Telegram. Eu vou mandar a receita. Poderia ser também um creme de castanhas? Poderia. Qualquer tipo de castanha, castanha de caju, amêndoa, pode ser, tá bom? É só pra gente ter um pouquinho mais de cremosidade. Como eu acho que a semente de girassol é mais acessível e quase ninguém usa e ele tem um sabor neutro, eu fiz esse creme, coloquei um pouco de limão siciliano para dar uma levantada, temperei bem, porque eu achei que ia casar bem com esse risoto, tá bom? Deixa aqui mais um pouquinho. Agora, enquanto ele fica pronto, eu vou dar aqui um outro toquezinho que eu acho que vai ficar bom. Eu vou torrar um pouco de amêndoa pra gente finalizar este risoto. Eu gosto de risoto com textura, tá? Como a panela já tá quente, já tem um pouco de azeite, eu vou torrar um pouco de amêndoas pra gente dar uma crocância para este risoto. E quando a gente fala em... Você viu o quanto de sabor que eu coloquei aqui, gente? Alho poró, abobrinha, creme de semente, vou colocar um pouco de amêndoa. Tudo isso faz parte de construção de sabores, tá? Quando a gente usa queijo, a gente usa uma moleta. Então a gente só põe o queijo e pronto. A gente esquece que existe aí uma gama de ingredientes, uma variedade enorme de outras coisas que a gente poderia colocar ali
para ter uma comida mais saudável, tá? E isso que eu tô falando do queijo não é só para vegano, tá? Intolerantes à lactose, alérgico à proteína do leite. Tem muita gente com intolerância à lactose e aí toma o comprimidinho só para comer um risoto. Sendo que você poderia fazer um risoto sem queijo, tá? Não tomar nenhum remédio e isso ia fazer seu corpo funcionar de uma forma muito melhor, muito mais saudável, tá? Fica a dica para você que acha que comida vegana é só para veganos, tá? Todo mundo pode comer. Ou mesmo para você que quer dar uma desintoxicada, tá se sentindo muito inchado, quer fazer assim, sabe, uma refeição mais detox, tira a lactose, beleza? Você já vai sentir uma bela diferença. Voltei. A live caiu, gente, mas voltei, tô aqui, ó, firme e forte. Ai, por um momento falei, gente, todo mundo saiu da live, eu tô falando sozinha. E aí eu percebi que não, eu não tava falando sozinha, porque a live caiu mesmo. Eu achei que vocês tinham me abandonado, gente, sério. Eu já tava ficando triste. Peraí, vocês estão me... Tá boa a imagem? Voltou? Voltamos? Tá me ouvindo? A imagem tá boa? A voz tá boa? A gente já vai finalizar, tá, gente? A nossa live. Acabou. Eu fiquei falando aqui, eu falei, gente, não é possível. A gente já vai finalizar, tá bom? Eu só queria mostrar pra vocês como é que ficou a textura. Vou empratar, tá bom? Esses erros acontecem, né? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou pegar um prato raso, que aí fica mais fácil de vocês verem. Gente, caiu e eu não me lembro o que eu tava falando. Não sei a hora que caiu, o momento exato que caiu. Mas eu tava torrando amêndoa, ó, pra colocar no risoto. E eu tava falando assim, olha o monte de sabor que eu coloquei nesse risoto, tá? Pra ele ficar melhor. Isso chama-se construção de sabores. Então, assim, se eu fosse colocar só queijo aqui, eu estaria usando uma amuleta, né? Então, assim, eu não conheceria aí um monte de outros sabores de ingredientes que tem, tá? Então, isso é bem legal. Vocês ouviram a parte que eu falei do risoto que não é só para vegano, é para quem é intolerante também? Vocês pegaram essa parte? Eu não lembro a hora exata que caiu a live. Alguém fala pra mim aí a hora que caiu a live, o que eu tava falando, gente? Porque acabei errando aqui. Bom, vou empratar. Vou colocar um pouquinho de caldo porque eu perdi o ponto aqui. Porque caiu a live e eu fiquei aqui esperando para poder empratar. Como eu falei pra vocês, risoto espera um minutinho e já serve, tá? Como eu fiquei aqui falando, perdi o ponto e pronto, agora voltou. Usei um pouquinho do caldo para poder voltar ao ponto, tá? O risoto tem que ser cremoso. Então vamos lá. Beleza, gente. Então, vamos lá. Agora vou colocar aqui o risotinho. Vou colocar aqui num prato raso, que é para facilitar para vocês verem, tá? Mas o correto seria um prato fundo. Vocês viram que, por eu ter colocado aqui a abobrinha grelhada, ela manteve toda a
a estrutura da abobrinha. Se eu tivesse colocado ela para cozinhar junto, ela ia ficar aquela coisa molenga, né? Agora, vou colocar aqui um pouco da amêndoa. Pra dar uma crocância. Eu adoro o risoto com textura. Pra mim, o risoto tem que ter algumas coisinhas a mais, sabe? É isso. Bom, gente, é isso. Que bom que vocês voltaram para mostrar para vocês como ficou o nosso risoto. Deixa eu provar para ver se ficou bom. Ficou bem saboroso. O creme de castanhas de semente de girassol deu um toque, uma cremosidade super legal, fez a diferença, tá? Vocês viram aqui, cremosidade, tá com brilho, né? Eu coloquei o azeite para dar brilho. O legume manteve a consistência dele, tá? Então, ó, não tá aquele legume mole, isso é muito importante, tá? Então sempre faz ele grelhadinho para ele manter a consistência. E é isso, sabores equilibrados, bem gostoso, não usei nenhum ingrediente de origem animal, não usei queijo, então, e tá um resultado excelente. Então, eu espero que vocês façam na casa de vocês, tá? E entrem no meu canal do Telegram, porque eu vou mandar a receita desse creme de semente de girassol e vou passar um link de uma aula que eu vou dar sábado que vem, que é exclusiva, que vai ser no YouTube, vai ser fechada, só para quem tiver cadastrado, tá? Só para quem tiver o link. É uma aula onde eu vou ensinar como você pode fazer comida prática e rápida, saudável, para você ter comida todos os dias na sua casa, tá? Então, assim, vai ser uma aula que muita gente está me pedindo, falando que tem dificuldade em fazer comida todo dia, porque demora, queria dicas para poder facilitar esse processo, para ter comida de forma prática, todos os dias. Então, assim, eu fiz um apanhado de muita coisa que eu aprendi, que eu estudei, para ensinar nessa aula, tá? Não vou disponibilizar no YouTube, não vou disponibilizar no Instagram, nem no Facebook. Vai ser só para quem estiver lá. Por quê? Porque quem tem interesse vai estar lá. Quem não tem interesse não vai estar lá. Então essa aula é só para quem tem realmente interesse, quer aprender a cozinhar de forma prática, de forma saudável, tá? Quer ter o controle da sua alimentação. Então, se você tem interesse nessa aula, vai ser sábado que vem, 3 horas da tarde, só para quem tiver o link. Então, entra no meu canal do Telegram, que tá o link lá no perfil, que eu vou mandar o link de inscrição lá no Telegram. É gratuita essa aula, tá? Gratuita, mas só para quem estiver lá presente, beleza? Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui, por terem voltado para a live. E é isso, espero que vocês tenham gostado e façam risoto na casa de vocês, tá bom? Pra variar um pouco a comida do dia a dia. Beijo, gente. Ótimo final de semana pra vocês. Tchau!